Especialistas apontam que eleições de 2026 será uma das mais desafiadoras da história da Justiça Eleitoral. As duas principais cortes do país responsáveis por julgar temas ligados às eleições terão comandos com perfis diferentes durante o pleito de 2026. No Tribunal Superior Eleitoral, a presidência ficará com o ministro Nunes Marques, tendo André Mendonça como vice. Já no Supremo Tribunal Federal, o comando será do ministro Edson Fachin, com Alexandre de Moraes na vice-presidência. A formação diferente das duas cortes já provoca debates no meio jurídico. Especialistas apontam que as trajetórias e os estilos dos ministros podem influenciar a condução institucional das eleições. No TSE, Nunes Marques e André Mendonça foram as duas indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo. Já no STF, Edson Fachin foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, enquanto Alexandre de Moraes é visto por aliados de Bolsonaro como um dos seus principais adversários no judiciário. Para o cientista político Alexandre Rocha, o Supremo tem sido cada vez mais acionado para decidir questões de caráter político, movimento que, segundo ele, ocorre mais por provocações externas do que por iniciativa da própria corte. O STF, hoje, ele está cada vez mais abocado para atuações políticas. Isso não é necessariamente pela vontade do STF, mas porque o próprio meio exige. E nesse aspecto, o ministro Alexandre tem tido um papel atuante nos últimos tempos. Entre juristas, cresce a expectativa de que as eleições de 2026 sejam marcadas por forte judicialização, com disputas sendo levadas com frequência aos tribunais. O doutor em Direito Ricardo Yamin avalia que a polarização política deve tornar o processo eleitoral mais acirrado e ampliar o número de ações na Justiça Eleitoral. Em 2026 a gente vai ter uma eleição que já promete ser bastante tensa e acirrada, com influências externas bastante relevantes. Provavelmente a gente espera uma eleição acirrada, com muita troca de ataques e muita judicialização. Muita judicialização significa que o TSE vai ser acionado muitas vezes. Especialistas avaliam que a combinação entre polarização política e o uso cada vez maior de instrumentos jurídicos por partidos e candidatos pode fazer das eleições de 2026 uma das mais desafiadoras da história recente da Justiça Eleitoral. De Brasília, João Rosa. Agora, 7h56, desafios também pelo avanço da inteligência artificial e das redes digitais. A Justiça Eleitoral de Minas traça estratégias para garantir segurança, transparência e combate à desinformação nas eleições deste ano. Em 2026, depois de 4 anos, os brasileiros têm pela frente uma nova eleição geral para presidente, governadores, senadores e deputados. E assim como o contexto político que indica o que o país quer para o futuro muda a cada eleição, mudam também as tecnologias que podem influenciar no debate. É inevitável pensar em algo que está muito mais presente hoje do que estava 4 anos atrás: a inteligência artificial. Espalhar uma mentira, criar uma fake news que prejudique um candidato ou ajude outro, ficou muito fácil quando se pode criar qualquer imagem ou som praticamente. E a Justiça Eleitoral está preocupada em evitar que isso afete a decisão do eleitor. A professora de Direito Eleitoral, Marilda Silveira, apresentou uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte sobre os desafios que a tecnologia apresenta para as eleições. Ela resume o tema aqui na Itatiaia, explicando o que a Justiça Eleitoral tem feito e o que o eleitor pode fazer. Mudou muito. A gente precisa entender que nós não estamos passando por um momento simples que surgiu mais uma ferramenta que é a inteligência artificial. A gente está passando por uma revolução comparável àquela quando surgiu a luz elétrica ou quando a gente inventou a agricultura. E essa revolução muda tudo na sociedade, inclusive muda aquilo que a gente é. E a gente precisa estar atento a isso para conseguir passar por essa transição. E isso impacta tudo, inclusive as eleições. A gente não pode se perder dos nossos valores e é isso
isso que a gente está aqui para tentar fazer. Qual que é a expectativa da senhora para o que vai acontecendo? Que é mais uma eleição polarizada, uma eleição geral, né? Acho que não vai ser diferente de todas as eleições. As eleições são sempre competitivas. O que muda é a tecnologia e a nossa capacidade de lidar com ela. As nossas ferramentas de controle, as nossas ferramentas para combater o que é desinformação, elas estão um pouco desatualizadas. Mas a justiça eleitoral, ela é sempre combativa, resiliente, e a ciência é resiliente e ela é capaz de fazer isso. O Brasil se preocupa com isso. A justiça eleitoral é uma parte do Brasil, né? Como é que a gente faz isso? A gente olha não só para o que o eleitor publica. É muito comum a gente falar disso, mas isso é um pedacinho só das eleições. A gente também se preocupa com o que os candidatos publicam, mas também se preocupa com o que as pessoas jurídicas, que são as plataformas e outros países, também fazem no processo eleitoral. Então, se uma plataforma, por exemplo, dá mais valor ou mais alcance ao que uma pessoa fala a favor de um determinado candidato que outro, isso é considerado abuso, e isso é avaliado. Aconteceu na Romênia, por exemplo. As eleições da Romênia foram anuladas porque houve indícios depois comprovados de que tinha havido interferência da Rússia. E a gente faz isso aqui no Brasil. Do ponto de vista do eleitor mesmo, quem está ouvindo a gente, o que ele deve fazer para tomar a decisão mais bem informada possível e fique com a consciência limpa? Se eu pudesse indicar uma coisa, é a importância de permitir que o eleitor saiba separar o que é fato do que é valor. Ele identificar uma publicação, um vídeo, uma fala, uma voz ou a própria pessoa, o fato narrado, e saber separar isso do que é o julgamento dele, do que é o valor. E é muito importante que a Justiça Eleitoral faça mediação disso. Nunca parta do pressuposto de que a primeira coisa que você vê é verdade. Nunca. Sempre questione aquilo que você está recebendo. Procure uma segunda opinião. Tudo tem dois lados. E o que salva a possibilidade de encontrar o mais perto do que é uma verdade é o contraditório. É a possibilidade de olhar os dois lados da história e bater para poder colocar o seu valor e entender o que é certo para você. Repórter Felipe Quintela.